Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o cálculo do ângulo entre duas retas. Tá? Então nós temos duas retas quaisquer no espaço e vamos encontrar o ângulo formado por essas duas retas. Então aqui no GeoGebra nós temos aqui duas retas quaisquer no espaço. Tá? Uma reta que está aqui, a reta R e a reta S. Então essas duas retas, percebam que essas duas retas elas não se cruzam, não há interseção entre elas, não há um ponto em comum entre elas, tá? E é possível, mesmo que elas não se interceptem no espaço, calcular o ângulo formado por essas duas retas. A definição diz que para calcular o ângulo formado por essas duas retas, nós vamos utilizar os vetores diretores dessas duas retas. Então, no caso da reta R aqui, nós vamos utilizar o vetor diretor A1, B1 e C1. E no caso da reta S, o vetor diretor A2, B2 e C2. Bom, vale a pena frisar já, mostrar que essa reta R aqui, por exemplo, ela pode ter uma infinidade de vetores diretores, né? A única coisa é que esses dois elementos, a reta R e o seu vetor diretor, eles precisam ter a mesma direção. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer de eu ter um vetor diretor dessa R com sentido oposto aqui. Tá? Então eu vou só fazer uma modificação aqui nas coordenadas desse modelo que eu montei para vocês, para mostrar isso. Tá? Então eu vou pegar aqui e vou colocar o vetor oposto, e a gente já vai perceber essa diferença. Tá? Então percebam que o vetor diretor agora ele mudou de sentido, né? Tem coordenadas A1, B1, C1, né? Diferentes, com outro sentido. Porém, a reta permanece a mesma. A reta permanece a mesma porque nós só alteramos o sentido. Tá? Não foi alterado a direção desse vetor. Tá? E aí eu não tenho mais o menor ângulo formado entre essas duas retas. Então, sempre que isso acontecer, nós precisamos calcular um ângulo suplementar, né? Que é o 180, o total aqui, menos esse ângulo encontrado. E aí eu vou encontrar exatamente aquele ângulo que era o menor ângulo formado entre as duas retas. Vou retornar aqui, ó, que é exatamente esse alfa aqui, que é o menor ângulo, tá? Então a única observação que eu faço aqui é que quando o ângulo for maior do que 90 graus, nós precisamos calcular o suplementar, né? O ângulo que vai formar 180 graus, né? Que seria o menor ângulo formado aí sim entre as duas retas ou dois vetores diretores dessa reta. Vou voltar aqui para a apresentação para a gente ver a dedução então da fórmula, né? Então aqui a gente tem o ângulo formado entre essas duas retas. Nós vamos pegar aqui as duas retas, então a reta R e a reta S, tá? E da equação dessas duas retas nós vamos tirar os vetores diretores. Então a reta R, vetor R, A1, B1 e C1, e a reta S, vetor S, A2, B2 e C2. Tá? Nós já vimos a fórmula para calcular o ângulo entre dois vetores, né? Nós vimos que o ângulo formado por dois vetores é igual ao arco cosseno do produto escalar desses dois vetores, dividido pelo módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor. Tá? Então aqui nós vamos ter o VR escalar VS dividido pelo módulo do VR vezes o módulo do VS. E aí calculamos o arco cosseno desse número para poder encontrar o ângulo formado entre esses dois vetores. Só abrindo um pouquinho mais a fórmula aqui, né? Nós então vamos ter A1, B1, C1, escalar A2, B2, C2, dividido pelo módulo do vetor VR, então vai ficar 1 ao quadrado, mais B1 ao quadrado, mais C1 ao quadrado, vezes a raiz quadrada aqui também do vetor, módulo do vetor VS, que vai ser a raiz quadrada de A2 ao quadrado, mais B2 ao quadrado, mais C2 ao quadrado. Ok? Vamos fazer um exemplo agora, então nós vamos calcular o ângulo formado o ângulo que se forma entre essas retas, a reta R e a reta S, tá?
A reta S, a equação apresentada é uma equação paramétrica, né? Está no formato de uma equação paramétrica, e a reta S no formato de uma equação simétrica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar todas as informações dessa reta, dessas duas retas, tá? O ponto conhecido e também o vetor diretor. Então, o ponto aqui a gente tem 3, 0, né? Não tem elemento constante aqui, só tem a variável t, e menos 1 na coordenada em z. Então, o ponto é 3, 0 e menos 1. E o vetor diretor, 1, 1 e menos 2, que são os coeficientes que multiplicam a variável t, né? Então, 1, 1 e menos 2. E no caso da reta S, nós vamos ter aqui menos 2, 3 e 0. Lembrando, né, a fórmula lá da equação simétrica é x menos x1. Então, se aqui está positivo, é porque esse número, o x1, ele é negativo, né? Ele inverte o sinal. Então, fica menos 2, a mesma coisa acontece para o 3, é um número positivo. E no caso aqui não tem Z2, não tem Z1, né? Não tem o Z1 aqui, significa que o Z1 é igual a 0. E o vetor diretor, menos 2, 1 e 1. Então, o que a gente vai fazer? Com esses dois vetores agora, nós vamos fazer o cálculo do ângulo formado entre esses dois vetores. E aí, conforme o resultado, nós vamos ter o ângulo formado entre as duas retas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é recomendável, né? A gente calcule cada das partes daquela fórmula, do cálculo entre dois vetores, de maneira separada. E depois a gente monte a fórmula até para facilitar o cálculo. Então, a primeira coisa do vetor VR aqui é calcular o seu módulo, né? Então, a gente tem 1, 1 e menos 2. Calculando o módulo desse vetor, nós vamos ter raiz quadrada de 6, ok? 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, vai dar 6. Então, fica a raiz quadrada de 6, tá? A mesma coisa para o VS, então nós vamos ter menos 2, 1 e 1. Calculando o módulo do VS, nós vamos ter menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Da raiz quadrada de 6 também, então é uma coincidência aqui nesse caso, esses dois vetores têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, tá? E aí, calculando o produto escalar entre eles, nós vamos ter, então, 1, 1 e menos 2, escalar menos 2, 1 e 1. Então, nós vamos ter 1 vezes menos 2, 1 vezes 1 e menos 2 vezes 1. Resultado aqui, nós vamos ficar com menos 3, né? Menos 2 dá menos 4, mais o menos 1 fica menos 3. Jogando na fórmula, então, do ângulo, nós vamos ter menos 3, que é o resultado do produto escalar dos dois vetores, ok? Dividido pela raiz quadrada do 6, que é o módulo de VR, vezes a raiz quadrada do 6, que é o módulo de VS. Então, aqui nós vamos ficar com arco cosseno de menos 3 dividido por 6, igual ao arco cosseno, então, de menos 0,5. Portanto, o alfa é igual a 120 graus. Tá? Então, sempre que a gente tem um ângulo formado, alfa igual a 120 graus, nós vamos fazer 180 menos os 120 graus, que é igual a 60 graus. Então, o ângulo formado entre essas duas retas é igual a 60 graus. Então, agora nós vamos pegar esses dois vetores, né, essas informações todas que a gente tem da reta, e vamos calcular aqui, nós vamos encontrar aqui agora o ângulo formado entre essas duas retas utilizando aqui o GeoGebra, né, ele mostrar para vocês essas duas retas usando o GeoGebra. Então, eu vou abrir um novo arquivo aqui. Então, primeiro eu vou desenhar a reta R. A reta R tem ponto conhecido igual a 3, 0 e menos 1, ok? O vetor diretor é 1, 1 e menos 2, então primeiro eu vou criar um ponto aqui, igual a 1, 1 e menos 2, solicitar o vetor desse ponto, ok? Então aqui nós vamos ter a reta R, ponto e vetor diretor, então o ponto é o ponto A, e o vetor diretor nesse caso aqui é o vetor U.
Então está aí a reta R formada já, ok? E aí nós vamos também desenhar a reta S agora, tá? As informações da reta S, o ponto conhecido é menos 2, 3 e 0, ok? O vetor diretor, vamos criar um novo menos 2, 1 e 1. Ok, então está ali o vetor diretor. E o ponto. E aí vamos calcular a reta também. Reta ponto C. Tá? Aqui, ponto C. E vetor diretor, nesse caso aqui é V. Muito bem. Então aí, as duas retas. Tá? Então é a reta G e a reta F. E aí nós vamos pedir para calcular o ângulo, então, né? Então, ângulo entre duas retas, reta F e reta G. Percebam que ele vai dar indefinido. Por que ele deu indefinido? Justamente porque as duas retas não se interceptam no espaço. Então, ele não consegue fazer esse cálculo, tá? Então, para poder calcular o ângulo, nós vamos utilizar exatamente os vetores diretores, tá? Então, o ângulo entre os dois vetores, vetor U e vetor V. Muito bem. Aqui, como eu tinha comentado com vocês, né? Ele deu aqui um resultado maior do que 90 graus, porque justamente são os dois vetores diretores aqui. Um dos vetores diretores está no sentido oposto da definição, né? Então, nós teríamos que fazer exatamente os 180 menos os 120 graus para encontrar o menor ângulo formado entre esses dois vetores. Ok? Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Um abraço.